A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Pedimos a direção do Espírito Santo para começarmos a nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. A lição de hoje é sobre a carta às 7 igrejas da Ásia. Lição 4. As cartas às 7 igrejas, parte 2. Diz assim: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, dizendo: escreva no livro o que você vê e mande-os a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse, capítulo 1, versículos de número 10 e 11. Irmãos, sabemos que esta lição vai tratar sobre a mensagem que João, num arrebatamento de sentido, recebe da parte de Deus, e essa mensagem, essas cartas, eram destinadas às 7 igrejas da Ásia, igrejas que naquela época já eram consideradas pontos estratégicos dentro do Império Romano. E a primeira carta vai ser direcionada a uma igreja que mais tarde se tornou uma potência dentro da Ásia Menor. Vejamos aqui, ele diz também que essas cartas seriam endereçadas ao respectivo anjo para ser anunciado aos irmãos. Caberia a esse ser espiritual comunicar a avaliação feita por Jesus, o semelhante aos homens que caminham entre os 7 candelabros. Irmãos, interessante que o anjo aqui ele está se referindo a quem? Ao ancião daquela igreja, ao pastor, ao presbítero, o ministro daquela localidade. Vejamos também, meus irmãos, que a cada igreja, Jesus ele faz elogios, faz advertências ou repreensão. E também uma promessa. Ele conhece a realidade de cada cidade, e os desafios da comunidade de discípulos. E diz também, que, na verdade, mostra que ele está presente em todas elas. A mensagem de encorajamento, em tempos difíceis, vem acompanhada da revelação de eventos que se avizinham. A fé e a perseverança dos cristãos seriam provadas com rigor, mas a vitória final será do povo santo. Não tenha medo. Aleluia. Vamos ver aqui, meus irmãos. Diz aqui em Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. O Alfa e o Ômega é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos aqui, meus irmãos, no tópico 1, a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Éfeso, podemos ver o seguinte, que na cidade estava o glorioso templo dedicado a Artemis e Diana dos Efésios, conforme está descrito em Atos 19, 28. Também foi erigido o templo aos imperadores romanos, em 89 a 90 depois de Cristo, no ano depois de Cristo, aproximando os dois cultos, o culto, esses cultos pagãos foram aproximados, A colônia de judeus era numerosa, apesar da idolatria e o baixo nível de moralidade. Veja bem que ambiente o Senhor está mostrando aqui. Então, vejamos agora o elogio que Jesus faz à igreja. Veja só, a igreja foi elogiada por ser fiel e zelosa. A menção da rejeição à heresia nicolaíta é de difícil explicação pela incerteza dos que defendiam.
Veja aqui Apocalipse capítulo 2, versículos 2 e 3, diz assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Glória a Deus. Apocalipse 2, versículos 2 e 3. E aqui ele deixa uma advertência também. Né? Vamos ver a advertência. Jesus, ele censurou o abandono do primeiro amor, o abandono das primeiras obras, provavelmente o esfriamento da generosidade fraterna e não do fervor espiritual. Então veja, irmãos, que ele está sempre advertindo a igreja. Vamos ver aqui Apocalipse 2, versículo 5. Tenho, porém, contra ti o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Tremendo, né, irmãos? E ele aqui também deixa o consolo, a promessa, né, a bênção, e diz, a promessa, referência ao Gênesis, ao jardim plantado por Deus, o Éden, né, onde estava a árvore da vida. Ele faz uma referência ali. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Vejamos aqui agora, meus irmãos, o tópico 2, que é a igreja de Esmirna. Esta igreja é a única que existe até os dias de hoje. A moderna cidade turca de Izmir não há censura, apenas encorajamento face à tribulação e à pobreza daquele ambiente. Veja a cosmovisão do Senhor sobre a Ásia, né? Então aqui, meus irmãos, vejamos o elogio. Na década de 80, o judaísmo declarou os cristãos como hereges. Em Esmirna, o paganismo romano e o exclusivismo judeu oprimiam a igreja. Então veja que a igreja aqui está cercada. A igreja aqui está passando por um momento difícil de tribulação. E aqui em Apocalipse 2, versículo 9, o Senhor fala, através do teu Espírito: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, isto sim, sinagoga de Satanás. Veja bem, irmãos, é um negócio terrível, terrível. E o Senhor ainda faz uma advertência, né? Ele diz que a igreja passaria por provação suportável com prazo limitado. Não deveriam ter medo, mas perseverar. Vejamos o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículos 10 e 11. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passarem por uma tribulação de 10 dias. Olha aí como é específico. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aleluia. Glória a Deus. Fiéis até a morte, irmãos. Aleluia. E aqui o Senhor deixa para essa igreja maravilhosa, né, uma promessa. Né? Que promessa? Diz que a perseverança garantiria a participação na ressurreição dos justos no dia da manifestação gloriosa de Cristo. Está próxima, muito próxima. Diz aqui em Apocalipse
capítulo 2, versículo 11. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. De modo nenhum sofrerão o dano da segunda morte. Louvado seja Deus. Vejamos aqui no tópico 3 uma outra amada igreja da Ásia, que é a igreja de Pérgamo. Os templos dedicados a diversas divindades do panteão grego fizeram de Pérgamo importante centro de adoração. Na cidade, o culto ao imperador tinha aspectos de patriotismo. Olha que o culto era a personalidade, né, irmãos? E aqui o Senhor deixa um elogio à amada igreja. Diz assim: apesar de conviver com a idolatria e o paganismo, os cristãos eram fiéis. Nada mais pode dizer sobre Antipas, a fiel testemunha martirizada. Veja aqui o que diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Conheço o lugar onde você mora. O Senhor conhece, o Senhor sabe de tudo. Que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Apocalipse 2, versículo 13. Aí o Senhor deixa uma advertência. Jesus declara haver em Pérgamo quem desviasse o povo da verdade, como Balaão induziu Israel à idolatria e à imoralidade. Números 25, versículo 1 ao versículo 3. Veja aqui o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Apocalipse 2, versículos 14 e 16. Veja como a idolatria, né, permeava ali o ambiente, a igreja, né, e cercava a igreja e contaminava também. E o Senhor deixa uma promessa. Cantaluimento que vem do céu, como a pedra, com um novo nome, serão metáforas do banquete escatológico a ser oferecido aos vencedores. Coisa linda. Diz assim em Apocalipse 2, versículo 17. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico 4, Tiatira, cidade com vocação comercial e manufatureira, população bastante diversificada, com pouca presença judaica. Lídia, a primeira convertida em Filipos, era natural de Tiatira. Atos 16, versículo 34. Vamos começar aqui com elogio. Jesus destacou as virtudes cristãs e a vocação para o serviço desta amada igreja. Diz aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 19. Conheço as obras que você realiza, o seu amor,
a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. A igreja está em ascendência. Aleluia. Aí o Senhor deixa aqui uma advertência. Diz que haveria em Tiatira alguém induzindo cristãos à participação dos cultos idólatras, como Jezabel desviou o coração do rei Acabe para adoração a Baal. Está lá em 1 Reis, né, em primeiro livro de Reis, né, primeiro Reis 16:31. Jesus anuncia juízo eminente sobre os infiéis. Diz assim, em Apocalipse, capítulo 2, versículos 20 ao 25. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que esta mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda induza os meus servos a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira e a todos aqueles que não seguem esta doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês, tão somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Aleluia. Né? Glória a Deus. A promessa, o Senhor dá a promessa. O cetro de ferro e a estrela da manhã são referência a Números 24:17, como visão do profeta Balaão, anunciando vitória do povo santo sobre os inimigos que desviaram alguns deles à idolatria. Veja aqui, né, o que o Senhor fala aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 ao 28. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim, como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui o tópico 5, que é outra amada igreja, que é a igreja de Sardes. Vamos ver o comentário. Cidade de Sardes, né? Cidade antiga, de passado glorioso e afamado com sucesso militar. No ano de 17 depois de Cristo, a cidade foi destruída por um terremoto e reconstruída com a ajuda do imperador Augusto. A presença judaica era expressiva e já datava do século IV a.C. Glória a Deus. O elogio. Jesus tem pouco a elogiar Sardes, exceto pequeno grupo de fiéis. Veja bem. Apocalipse 3, versículo 4 diz: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de brancos, pois são dignas. E o Senhor também deixa aqui uma advertência. Os historiadores afirmam que a população tinha grande interesse pela morte e imortalidade.
Jesus, ele censura a falta de integridade, né? 2 Crônicas 25:2, né? E chama a igreja ao arrependimento. Vejamos o que o Senhor diz aqui, registrado em Apocalipse 3, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: conheço as obras que você realiza, e que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando a fortaleza, o restante que estava para morrer. E fortaleça o restante dos que estavam para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza, não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra vocês. Apocalipse 3, versículo 1 ao 3. E o Senhor deixa uma promessa. Aleluia. As palavras de Jesus, registradas em Lucas 10, 20 e Lucas 12, 8, parece inspirar a promessa aos que fortalecerem e mantiverem a vida espiritual. Vejamos aqui o que está escrito. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Apocalipse 3, versículo 5. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia. Também, da mesma forma, foi destruída por um terremoto no ano 17 depois de Cristo. Filadélfia foi isenta de tributos durante 5 anos. A cidade, por um tempo, adotou o nome de Neo-Cesareia. Aleluia. E aderiu ao culto aos imperadores. Mais uma vez, o culto à personalidade. E o Senhor aqui faz um elogio da amada igreja. A igreja é considerada fiel. Cristo seria a porta aberta? Ou talvez o ingresso no reino de Deus, numa alusão a Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. A pouca força teria sido compensada pela perseverança. Vejamos o que o Senhor fala aqui em Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aleluia, glória a Deus. Advertência. A igreja, irmãos, não recebe qualquer reprimenda. Na verdade, Jesus diz que os infiéis viriam a Filadélfia para aprender deles. A perseverança deve ser mantida até o fim. O Senhor diz aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo de 9 ao 11. Diz aqui o seguinte: eis o que eu farei com alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que o que venho até vocês prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham, porém, sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Glória a Deus. E o Senhor deixa aqui uma promessa. Promessa.
segura solidez, permanência, é o que foi prometido aos cristãos de Filadélfia. A complexa e simbólica profecia de Ezequiel acerca da reconstrução de Jerusalém, cidade histórica desse mundo, inspira a ideia de uma Jerusalém vinda dos céus. Destaque para Ezequiel, capítulo 48, versículos 35. Diz aqui em Apocalipse 3, versículo 12. Ao vencedor, farei que seja uma coluna no santuário de Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. E a sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia. Vejamos como era a cidade, primeiramente. A cidade de Laodiceia foi erigida no período de Seleucida por Antíoco III. Desde cedo se estabeleceu uma comunidade judaica forte e próspera. No ano 60 depois de Cristo, um terremoto, mais uma vez um terremoto, causou estragos, mas os habitantes ricos da cidade rejeitaram a ajuda romana e assumiram os custos da reconstrução. Possivelmente os laodicenses tenham sido evangelizados por Epáfras, como Colossos e Heriápolis. Veja bem, cidade próspera, rica. Veja aqui o elogio que o Senhor dá à amada igreja. Na verdade, meus irmãos, a cidade não recebe elogios. Com certa ironia, podemos dizer assim, Jesus declara a igreja arrogante e pouco perceptiva da sua real condição. Veja bem, conheço as obras que você realiza e que você não é frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porém, você é morno. E nem é quente e nem frio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, versículos 15 ao 17. E o Senhor faz aqui uma advertência. A oportunidade de humildade, buscar condições espirituais saudáveis, foi oferecida. Jesus reafirma o seu amor pela igreja e os chama ao arrependimento. Vejamos aqui Apocalipse capítulo 3, do versículo 18 ao 20, diz assim: aconselho que você, veja a pessoalidade, né? Eu estou falando com a igreja como pessoa. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso, arrependa-se, e eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa
e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. E, irmãos, importante dizer que também na cidade ela era conhecida por fabricar, produzir um colírio que era considerado o melhor colírio da época, né? Um colírio que fazia assim maravilhas na época. Então veja, irmãos, que o Senhor está chamando a igreja ao arrependimento. E a promessa do nosso Yahvé, a igreja, né? Yahvé compartilha o trono com seus ungidos no Salmo 110. Jesus disse aos discípulos que compartilharia com eles o reino, né? Lucas capítulo 22, versículos 29 e 30. O vencedor dentre as 7 igrejas da Ásia teriam a mesma honra. Aleluia. E diz aqui, em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. Vamos concluir, meus irmãos. As 7 cartas foram destinadas a igrejas reais, que enfrentavam situações concretas, infiltrações de heresias, perseguições religiosas e tentação para ceder à idolatria e ao culto aos imperadores romanos. Ao longo dos séculos, igrejas de diferentes localidades puderam se identificar como contexto de tribulação ou mesmo de êxito e aprovação, extraindo das cartas 7 igrejas da Ásia Menor lições e orientações para posicionar-se em sua realidade histórica. A mensagem de Jesus é atual e relevante para toda a cristandade. Meus amados irmãos, há historiadores que relatam que estas cartas à Ásia Menor, as igrejas da Ásia Menor, ela serve assim como uma orientação, como uma bússola para outras igrejas que se encontravam, né, ao longo dos séculos, que se encontraram nessa situação também de tribulação, de perseguição, né, de idolatria, de infiltração de heresias, e também serviram para quê? Para abrir os olhos, para orientar a igreja, mostrando como a mensagem de Jesus às 7 igrejas é atual, né? E dentro da nossa visão contextualizada do dia de hoje, né, podemos ver a igreja perseguida, né, igrejas que estão até fechando as portas na Europa, né, igrejas que estão realmente passando por uma contaminação não só de culto à personalidade, mas também, né, do novo modernismo, né, por que não dizer novo pós-modernismo, que está se infiltrando a cada dia dentro da igreja e também contaminando a sã doutrina. Irmãos, fica aqui essa orientação, né, e é muito interessante, até alguns historiadores, né, e alguns pesquisadores da Palavra de Deus também costumam pontuar essas 7 igrejas como eras que a igreja tem passado. Não tem nada que realmente confirme isso, mas é muito interessante, né, porque hoje vivemos os dias finais, se fizermos cálculos, né, e se nós olharmos para a figueira, olharmos para os acontecimentos que estão acontecendo no mundo, né, e Jesus falou que não passará dessa geração, né, e a geração para o Senhor são 100 anos, né, basta você olhar lá na palavra, né. Então, meus amados irmãos, a figueira já floresceu, as coisas estão aí acontecendo, e a igreja está sendo perseguida, contaminada por esse ambiente idólatra, né, de culto à personalidade em alguns lugares, né, onde a igreja tem sofrido perseguição. E veja aqui, meu irmão, como a mensagem é atual. É atual para toda a cristandade, toda e qualquer era. E Apocalipse 3, versículo 22, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às
igrejas. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade, por esta aula abençoada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.